Manifestantes voltam às ruas neste domingo, mas em número menor que nos atos anteriores, como conta o Afonso Marangoni. As principais cidades do país voltaram a registrar neste domingo manifestações pró e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Em Brasília, os atos aconteceram na esplanada dos ministérios e foram pacíficos. Policiais militares do Distrito Federal formaram um cordão de isolamento para manter os grupos separados. Os apoiadores ao presidente Jair Bolsonaro se concentraram no Museu Nacional. Eles vestiam camisetas verde e amarelas e carregavam bandeiras do Brasil. Havia faixas e cartazes contra o Supremo Tribunal Federal e contra o ministro Alexandre de Moraes. O presidente não compareceu aos protestos deste domingo. Já os críticos ao governo Bolsonaro se reuniram no Teatro Nacional. Eles vestiam roupas pretas e usavam máscaras de proteção. Os manifestantes levavam mensagens contra o racismo, contra a polícia militar e a favor do SUS, o Sistema Único de Saúde. Os dois grupos caminharam ao mesmo tempo até o gramado que fica em frente ao Congresso Nacional. Os manifestantes não tiveram acesso às áreas que circundam o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto. Os atos foram encerrados no início da tarde e a polícia militar não fez estimativa de público. Em São Paulo, a Avenida Paulista recebeu manifestantes em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Havia faixas e cartazes com críticas ao STF e ao governador de São Paulo, João Dória. Alguns dos manifestantes que se concentraram próximos ao prédio da Fiesp também pediam intervenção militar. 3 faixas no sentido Paraíso chegaram a ser interditadas e o ato foi pacífico. Na zona oeste da capital paulista, houve uma carreata silenciosa em homenagem aos profissionais da saúde e às vítimas da Covid-19. Eles passaram em frente aos hospitais das Clínicas, Emílio Ribas e o de campanha do Pacaembu. Um dos organizadores, Antônio Sérgio Martins, afirmou que a carreata foi a opção para não desrespeitar o isolamento social. Zero buzina, zero tumulto. Nós estamos passando em hospitais. Ali está a vida por um fio. É um absurdo você se manifestar diante de hospitais defendendo a morte, defendendo o caos. O protesto também era contrário ao presidente Jair Bolsonaro. Outro grupo fez uma manifestação na Praça Roosevelt contra o governo federal. Também foram registradas manifestações em outras cidades, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Durante os atos deste domingo, cenas de agressão e intimidação a profissionais da imprensa foram novamente registradas. Em Brasília, a reportagem da Jovem Pan foi hostilizada e xingada por alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Um grupo interrompeu aos gritos, com ameaças e intimidações, a entrevista que o repórter realizava. Um homem, inclusive, mexeu nos equipamentos utilizados para cobrir os protestos. Em São Paulo, a cena se repetiu. Um apoiador de Bolsonaro irritou-se ao ser gravado praticando atos de hostilidade contra críticos ao governo que passavam de carro pela Avenida Paulista. Ele se aproximou da reportagem da Jovem Pan, impedindo a continuidade da gravação. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão repudiou as agressões sofridas por repórteres da Rádio Jovem Pan em Brasília e em São Paulo. A ABERT lembra que a atividade jornalística é fundamental para a sociedade, que tem o direito constitucional de ser informada sobre fatos de interesse público. A entidade enfatiza que a atitude dos manifestantes demonstra o total desconhecimento do real papel da imprensa. Em nota, a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo repudiou qualquer ato totalitário que tente impedir o trabalho dos profissionais de imprensa. O presidente da AESP, Rodrigo Neves, afirmou que a entidade respeita as visões contrárias, mas não admite qualquer tipo de agressão.